Olá, você que é mãe, você que é pai, você também que exerce o papel social, né, de empregado, de empresário, de profissional liberal. Sejam muitíssimos bem-vindos ao nosso canal do Recanto do Desenvolvimento Infantil. Eu estou começando com vocês agora uma série. E qual que é o objetivo dessa série? Tá? Eu vou correlacionar dois principais aspectos, tá? Dois principais papéis sociais, que no primeiro momento parecem não estar tão correlacionados, e vou fazer um nexo disso para poder trazer para vocês conhecimentos tanto da área comercial, então o objetivo é trazer para vocês conhecimentos para que vocês possam usar no seu dia a dia, no seu trabalho, né, desenvolvimento mais corporativo, e conhecimentos de parentalidade também. Só que de que maneira eu vou apresentar isso? Correlacionando. Então eu vou sempre iniciar com a essência, com algum ensinamento dos negócios, do mercado em si, e vou correlacionar com parentalidade. Tá? O meu nome é Patrick Bastos, eu sou um dos fundadores aqui do Recanto. Eu também sou empresário, já dei treinamentos pelo Brasil inteiro, já desenvolvi pessoal de RH, desenvolvi executivos, líderes, enfim, eu amo fazer isso e eu tô aqui para que seja trazer um pouco de reflexão para você, tá? Não sou gabarito para nada, o que eu vou passar aqui não é talhado em pedra. Tudo que a gente vai conversar nessa série aqui é para você escutar e analisar, poxa, será que isso é possível de eu aplicar no meu trabalho? Será que é possível eu pegar essa essência e aplicar também para a minha parentalidade? Não existe regra para parentalidade. Tá? Cada um sabe, você conhece muito mais do seu filho do que eu. Então ninguém melhor do que você para liderar sua família, ninguém melhor do que você para ser o protagonista das suas ações no mercado de trabalho. Então meu intuito é trazer reflexões e sim, eu quero demais poder te ajudar com isso. Então o tema é liderança e parentalidade. E o nosso tema número 1 aqui dessa série é gestão orientada por princípios. Por um acaso você já ouviu falar nessas três palavrinhas? Missão, visão e valores? Muito provavelmente sim. E isso é um modelo utilizado por grandes empresas ou por pequenas empresas, por várias empresas, para tentar nortear uma cultura organizacional, para mostrar, poxa, qual que é o objetivo com a gente na hora de prestar, o objetivo que nós temos para prestar essa atividade econômica, qual a visão nós temos, né? Qual a missão que nós temos aqui. Então muitas empresas usam disso para ajudar, para nortear o comportamento daquelas pessoas dentro da empresa. Então, talvez você seja líder e já tenha usado isso, talvez você seja empregado ou funcionário e esteja à mercê disso, né? Usando isso para pautar os seus comportamentos. Teve um cara chamado William Edwards Deming, já ouviram falar? O prêmio Deming no Japão, etc, etc. Que ele questionou um pouco isso no seguinte sentido, ele falou, poxa, talvez se a empresa comece a crescer, será que não fica muito abstrato? Ele percebeu que muitas empresas possuem, de uma maneira muito semelhante, a missão, visão e valores. Isso poderia trazer para os funcionários, até mesmo para os líderes, como nortear os comportamentos em si daquelas pessoas. Então, esse cara, para quem nunca ouviu falar, esse cara é o cara. Nesse sentido, o que ele pensou? Ele falou, poxa, então eu vou criar uma lista de princípios. Tá, Patrick, mas de onde que ele tirou isso? Tá? Ele tirou isso, né, na pós-Segunda Guerra Mundial. Ele foi responsável pelo reerguimento econômico do Japão, né, e disso originou a empresa Toyota, etc. Então, dentro desse cenário que ele questionou esse modelo de missão, visão e valores e pensou, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma lista de 14 princípios que ajude, né, aquele funcionário, aquele empregado a direcionar o seu comportamento, e também isso pode ajudar demais aquele líder a exigir mais aquele funcionário, até para ele pautar suas próprias atitudes dentro da empresa. Tá? Então, ele passou 14 princípios para a gente, chamado de 14 princípios de Deming, e que eu vou ler todos para você. Calma, mentira, né? Senão já ia fechar o vídeo aí. Não. Eu vou ler para vocês 4 principais
princípios de DEM. E perceba como esses princípios são orientados para comportamentos, para instruções específicas, eles ajudam a nortear a cultura daquela empresa. Então, por exemplo, dentre os 14, primeiro, institua treinamento no local de trabalho. Esse é o primeiro ponto. Segundo, institua um forte programa de educação e autodesenvolvimento. Então, poxa, aquele líder ele já está pensando, olha, que legal, eu percebo que eu preciso desenvolver o meu pessoal. Terceiro, elimine o medo de tal forma que todos trabalhem de modo eficaz para a empresa. Isso já começa a tornar mais palpável aquela cultura. E por último, e não menos importante, cesse a prática de aprovar orçamentos com base no preço. Olha isso. Ao invés disso, minimize o custo total. Faça o seguinte, desenvolva um relacionamento a longo prazo, fiel, né, e com confiança no caso, com um único fornecedor para cada item. Desenvolva, né, um relacionamento com ele. Então, olha, claro que isso aqui foi aplicável àquela época, né, após a Segunda Guerra. Isso ajudou muito a moldar os princípios da Toyota, por exemplo, que foi uma empresa que teve uma alavancagem muito grande nessa época. Tá, Patrick, então você está me falando de algo que, cara, foi aplicado lá após a Segunda Guerra Mundial. O que você está me falando isso agora? Por que isso? Será que isso faz sentido hoje em dia? Eu vou te dar 2 exemplos da aplicação desses princípios, claro, adaptado à realidade e à cultura da empresa, que existem hoje com 2 principais não, mas 2 grandes empresas mundiais. A primeira, não sei se já ouviu falar, é chamada Amazon, cujo fundador é Jeff Bezos. Essa empresa, pessoal, está avaliada, pelo menos o último dado que teve em 2018, a mais de $1 trilhão. E Jeff Bezos instituiu 14 princípios de liderança. Então ele mesmo fala que ele usou esse modelo dos 14 princípios de DEM para realmente tracionar uma cultura na empresa. Tem a Amazon, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, já passou de mais de 300 mil colaboradores. E todos falam, todos não, mas a grande maioria dos empregados, quando são entrevistados e questionados, eles falam que a cultura, sim, ela é muito estruturada e a taxa de turnover, a rotatividade dentro dessa empresa é muito baixa. Então eu vou ler para vocês, dentre esses 14 aqui, eu vou ler alguns para vocês. Primeiro, inventar e simplificar, um princípio. Segundo princípio, contratar e desenvolver os melhores. Terceiro, conquistar confiança. 4, obsessão pelo cliente. Quinto, senso de propriedade. As pessoas, é aquilo que eles chamam de power to the edge. Ele dá um senso de propriedade, dá um senso de dono para qualquer funcionário lá dentro. Para que ele pense, poxa, eu também faço parte disso, isso aqui também é meu. E aquilo que a gente tem como nosso, a gente tende a se desenvolver mais, a se dedicar mais, a colocar mais afinco e produtividade naquilo. A gente vê mais propósito. E por fim, pensar grande. Ele fala que pensar pequeno é uma profecia autorrealizável. Então vejam que uma empresa totalmente atual, que está numa ascendência gigantesca, possui 14 princípios para nortear comportamentos dentro. Tá? Então olha a importância de ter princípios norteadores de comportamento dentro de uma corporação, de um aglomerado de pessoas, dentro de uma estrutura, seja ela empresarial, seja ela familiar. Você deve estar pensando, poxa, como que eu conecto isso? Calma, olha só, eu quero citar mais um exemplo aqui. Ambev, uma das principais cervejarias do mundo. Eles têm 10 princípios, 10 princípios da Ambev. E eles dividem em 3 subcapítulos. Um é sonho, o segundo é gente e o terceiro é cultura. Então eu vou ler um de cada. Olha isso aqui. Sonho. O sonho deve ser atingido de modo responsável. Gente, líderes mantêm caminhos livres. E cultura, a Ambev copia coisas boas que outras pessoas fazem.
E daí depois tem na internet, você pode pesquisar, tem todos os princípios ali. Meu objetivo aqui não é ficar lendo os princípios para vocês. Mas olha que interessante, né? Poxa, se dois exemplos de sucesso, né, dois exemplos de empresas grandes que são marcadas por uma cultura, né, eles, além de ter a missão, visão e valores, eles possuem princípios comportamentais. E isso tende a dar certo. Então, qual que é a essência disso? Se você é líder, talvez seja interessante pensar em que princípios de comportamento eu posso colocar dentro da minha empresa. Se você é gerente, se você é líder, digo assim, fundador de empresa, né, nesse caso, se você é gerente ou líder de um grupo, talvez analisar se você pode estabelecer pelo menos 4 princípios de comportamentos principais. Peguem ali as principais atividades, o que mais é executado, e direcione um princípio e norteie isso dentro da sua equipe. Ou se você é liderado, quem sabe puxar uma sugestão, perguntar isso para um colega, perguntar isso para o seu líder, se faz sentido, se não faz, e muitas vezes fazer um teste. Não custa, nós temos 2 exemplos de que tem funcionado, né? Daí claro que a execução disso ela é muito individual de cada corporação, tá? Só que existe, né, caso haja necessidade de você implantar isso, existe um modelo para fazer isso, que é através de... Eu acho que eu não vou falar. Sabe por quê? Porque agora é o nexo. Agora eu jogo pro lado da parentalidade. E você já vai entender qual ferramenta é essa para aplicar esses princípios. Eu pergunto para você, pai, você mãe, como líder na sua casa, como que vocês instituem os princípios que vocês querem? Desde humildade, desde, por exemplo, um comportamento de não ter celular na mesa, ou desde um comportamento esteja presente quando estou falando com você. Enfim, como você quiser trabalhar dentro do seu lar. Você já parou para pensar se existe alguma ferramenta prática para implementar isso de uma maneira mais eficaz? Como será que você pode implementar os seus princípios de comportamento como líderes nos seus lares para os seus filhos? Claro, existem várias formas e eu não estou falando que existe uma forma melhor ou uma pior. O que eu vou trazer aqui agora, tá, é um convidado ilustríssimo. Ele faz parte da nossa rede de bons exemplos especialistas aqui no Recanto. O nome dele é José. Ele é chamado de Paizão da Bela, né? O nosso Zeca. Ele é doutor em educação. Ele é especializadíssimo no instituto chamado Disciplina Positiva. Se você nunca ouviu falar, segue o perfil dele. Então, entra pra cá, vem pra cá, Zeca, e conta pra gente qual é essa ferramenta, como fazer, como implementar, que depois que o Zeca falar, eu entro pra fazer o fechamento com você. Olá pessoal do Recanto, eu sou o Zeca Gameleiro, pai da Anabela e o pai da Ana Flor, educador parental em disciplina positiva. Eu estou aqui para dar uma dica maravilhosa que tem contribuído muito com a evolução de muitas famílias mundo afora, e agora eu quero proporcionar isso para você que assiste esse vídeo. Eu vou explicar um pouco sobre a ferramenta de disciplina positiva chamada reunião de família, e eu quero pontuar passo a passo sobre como fazer. É importante sabermos que não existe uma reunião perfeita, e sim a que você irá praticar aí na sua casa. Então, antes da explicação, eu vou dizer o que você vai precisar para deixar tudo organizado, tudo no jeito, até você fazer a sua primeira reunião de família e seguir fazendo essa tão importante ferramenta. A primeira coisa que você vai precisar é de um objeto que represente um bastão de fala, e pode ser qualquer objeto que você e sua família achar melhor. O importante é que isso represente a vez de fala, vai dar o poder da fala para a pessoa e os demais vai ter que esperar. Outra coisa é um caderno ou um espaço para anotações. Este material vai servir como aqueles cadernos de pauta ou ata de reunião, para que fique tudo registrado que vocês estão falando e trabalhando.
E claro, uma caixinha, uma espécie de espaço de sugestões e reclamações onde todos os membros da família irão usar para depositar suas questões semanais. Com esses materiais já organizados, vocês irão definir as seguintes funções para cada membro da família. É importante que essas funções se alternem a cada reunião, ou vocês podem definir uma sequência de acordo com a vontade democrática de todos. Então, são as funções. O presidente, que tem a função de iniciar a reunião, direcionar reconhecimentos das questões depositadas na caixinha de sugestão e reclamação, e iniciar a sessão de resolução de problemas, já abrindo para a passagem do bastão de fala, de modo que todos tenham a possibilidade de falar. Uma observação importante. Para essa função, crianças maiores de 4 ou 5 anos já podem estar exercendo essa função. Antes disso, a criança pode ser direcionada para outras funções. E se ainda não alfabetizada, o adulto deverá mediar sem interferir nos discursos ou opiniões das crianças, só registrar para elas. Outra função é a de secretário, que também deve ser revezado por todos os membros a cada reunião. O secretário faz anotações dos problemas apresentados e das decisões tomadas nessa reunião. É quem registra no livro ata. Então, vamos agora iniciar a reunião. Vocês comecem sempre com reconhecimentos de cada um. Por exemplo, eu posso ressaltar coisas boas e relevantes sobre cada membro da família, mas lembre-se, encorajamento é mais eficaz que somente elogios. Portanto, os adultos podem dizer sobre o dever de casa, por exemplo. Uau, eu vi como você se esforçou muito, eu gostei muito do que você fez. Ao invés de ficar somente dando parabéns ou presenteando o feito. Após os reconhecimentos, é importantíssimo todos, de forma individual, exercitarem a gratidão de pelo menos uma coisa. Fundamental essa parte, pois mostra para todos os outros integrantes coisas que normalmente não identificamos no cotidiano de cada um. Enfim, seguimos para a pauta, que deve ser organizada por intermédio de coisas ocorridas durante a semana, que foram depositadas na caixa de sugestões e reclamações, que cada um teve a oportunidade de colocar. Depois de pontuar toda a pauta, partimos para a resolução de problemas. Cada membro da família pode propor pelo menos uma possibilidade de superação dessas questões, desses problemas, e os demais sempre fica democraticamente esperando para poder decidir junto o que é possível e o que não é possível de ser usado. Feito isso, a gente segue para o planejamento de atividades. Essa etapa é essencial, principalmente na tomada de decisões sobre quem faz o que nos afazeres de casa e na realização de ações para superar os problemas recorrentes. Outra coisa que não pode faltar é o planejamento para a diversão em família. Encontrar lemas da família, ou gritos de pais, ou qualquer outra coisa que possa estar trazendo coisas boas para a família é uma boa pedida no final das reuniões. Agora, para fechar, eu quero salientar algumas coisas que não devemos fazer em reuniões de família, né? Evitemos usar as reuniões como espaços para darmos sermões nas crianças ou ficarmos apontando somente os erros ou fazer chantagem como a criança não fez algo que precisava ter feito e simplesmente a gente vai ficar jogando com isso. Não façam isso. É mais encorajador a gente usar de combinados para evidenciarmos que privilégios é igual a responsabilidade. Eu não cumpro com as minhas responsabilidades, que eu combinei com os meus pais e também que nós adultos combinamos com a criança e perdemos nossos privilégios. E tudo isso pode ser decidido na reunião de família, perguntando coisas como: o que vocês sugerem que podemos colocar de privilégios a serem perdidos se não cumprimos com os nossos combinados? E claro, nós adultos devemos seguir o mesmo padrão. Se eu prometo para as minhas crianças que eu vou no parque com elas tal dia e eu não cumpro, eu devo perder algum privilégio que pontuei na reunião. Democracia, isso, meus amigos. Então, outra coisa é não esperarmos perfeição, e sim aprimoramento com o tempo, pois aprender habilidades leva tempo e devemos compreender as fases de desenvolvimento das crianças e os nossos processos de reconhecimento das circunstâncias e emoções. E por último, é de extrema necessidade que as reuniões aconteçam com hora marcada e que não sejam puladas de uma semana para outra.
As crianças esperam isso de nós e depois que se torna um hábito, é muito pior para elas se essa possibilidade de presença, conexão e demonstração de afeto e resolução de problemas for quebrado. Muito importante isso. Agora, faça um bom proveito dessa ferramenta maravilhosa que a disciplina positiva nos direciona muito bem. Um grande abraço e até a próxima. E aí? O que você achou dessa ferramenta maravilhosa chamada de reunião de família, né? Num primeiro momento, né, como tudo que a gente está aprendendo de novo, como toda ferramenta que a gente aprende, parece um pouco estranho. É que nem quando você vai começar a dirigir. É meio estranho no começo, você não sabe se você troca a marcha, se você vira o volante, que nem andar de bicicleta, que nem quando você vai aprender coisas novas no trabalho. Geralmente o nosso cérebro ele tende a falar, eu não vou fazer isso, não quero, não faz sentido. Tá? Primeiro ponto, a minha sugestão é você tentar em casa fazer isso pelo menos por 3 semanas. Escolhe um dia na semana. Tá? O legal é que as crianças elas adoram rotina, é muito legal porque elas sempre estão esperando o próximo passo, né, sem que isso seja uma ansiedade, mas elas sabem que, por exemplo, acabou o banho, é hora disso, né? Acontece isso e aí vai ter o banho. Os especialistas aqui do Recanto recomendam fazer esse estabelecimento de rotina. Então, às vezes, por exemplo, fala, olha, quarta-feira, depois da janta, toda quarta-feira, depois da janta, vai ter uma reunião de família. E aí vocês estabelecem os papéis, né, ditos muito bem pelo Zeca, desde secretário, desde presidente, e ali você começa a provocar uma autonomia para as crianças, vocês começam a alinhar muito bem o que aquela família está vendo de problemas, o que aquela família está vendo de soluções, e aí que é a sacada. Nesse momento você já começa a jogar alguns princípios de comportamento, como por exemplo, primeiro princípio, seja grato. Né? Então, poxa, você viu que aconteceu aquilo? Antes de dormir então, vamos juntos pensar em 3 coisas em que somos gratos. Quais foram as 3 melhores coisas dos nossos dias? Né? O que mais aconteceu de gostoso no meu dia? No Recanto a gente já fez isso com várias crianças, os pais fizeram, dá resultado. Então o primeiro princípio pode ser, seja grato. O segundo, cumpra com sua palavra, né? Então, você percebeu que o papai, você percebeu que a mamãe disse que fez aquilo e acabou não fazendo? Ele reconhece, e daí depois vem os 3 R's, né? De quando você não cumpre sua palavra, que isso é assunto para outro vídeo. E aí você mostra para ela que, poxa, o papai e a mamãe não cumpriu, também tirou um privilégio dele. Então, isso mostra que, caso você também não cumpra, um privilégio também vai ser tirado. Né? A disciplina positiva fala muito bem isso. Então, cumpra sua palavra, seja grato. Surgiu um problema, fale. Então, nessas reuniões familiares, poxa, vocês perceberam que a gente falou sobre algumas coisas que não estavam legal aqui em casa? Você viu que a gente começou a escutar o outro? Olha que interessante, né? Seja empático, isso se chama empatia. O que é empatia? As crianças entendem essas virtudes. A empatia, né, é escutar o outro, é se colocar no lugar do outro, é compreender o outro. Né? Não duvidem da capacidade de compreensão das suas crianças. A tendência nossa é vitimizá-las, é deixar elas num lado meio passivo. E a gente já provou no Recanto que não. Elas são muito mais ativas e muito mais inteligentes do que a gente pensa. Eu tenho certeza que você aí na tua casa deve estar lembrando de alguma coisa que seu filho ou sua filha falaram. Você falou, nossa, eu não sabia que ele sabia isso. Né? Então, comece a estimular já um diálogo. Né? O outro princípio, né? Ou pode ser um quarto princípio. Né? A conversa gera confiança. Então, isso quando você vai moldando conforme as fases da vida, isso vai ajudando. Isso sim, pessoal, são só alguns exemplos de como a reunião de família pode ser utilizada para estabelecer uma lista de princípios de comportamento dentro do seu lar. Então, o que nós fizemos aqui hoje? Né? A gente trouxe a essência do mercado, do corporativismo, trouxemos exemplos de como princípios de comportamento auxiliam a Amazon e a Ambev,
a estabelecer uma cultura forte, a galgar resultados. A gente descobriu a origem disso, como eles fazem isso e qual o instrumento utilizado para executar isso. E um instrumento muito utilizado nos negócios também são as reuniões. Muitos deles usam a metodologia ágil, que eles fazem reuniões diárias, semanais e mensais, focado em gerenciamento de projetos. Isso auxilia a introdução dos princípios de comportamentos relacionados a aquelas atividades. Então a gente trouxe isso para a parentalidade. O Zeca falou com muita propriedade, com muita autoridade, o que era essa reunião de família e como executá-la no seu dia a dia. Então a gente trouxe esses dois conceitos, de princípios para comportamentos, conceitos de liderança, seja no corporativo, seja no seu lar, e com qual objetivo? Para estabelecer comportamentos mais condizentes com o que você deseja. Então é isso, espero que tenha sido útil, espero que eu consiga ter gerado em você algumas reflexões. O meu pedido é que pelo menos você tente umas 3 semanas seguidas em fazer essa reunião familiar, tá? E depois você tira as suas conclusões. Depois você não faz sentido, faz, não faz. Isso depende muito de cada família. Não vou dizer faça isso para sempre. Pelo menos tente e tire suas próprias conclusões para ver se isso funciona ou não. A tendência é que você goste, a tendência é que você veja resultados e a tendência é que você queira aprender cada vez mais sobre disciplina positiva. Então, o meu muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por ficar aqui comigo, ficar aqui com o Zeca, para talvez se desenvolver um pouquinho. Se eu conseguir gerar em você uma reflexão de melhoria que seja de 0,1%, eu já fico muito, muito feliz. Tá? Então esse é o fim do nosso capítulo número 1 da série Liderança e Parentalidade.